Em nome de Jesus, amém? Amém. Só uma coisa, quantas igrejas nós vamos plantar? 3.000. Só falta 2.999. Amém. Agora, vamos mostrar para eles como é que é o negócio? Vamos, tá? Quantos discípulos nós vamos ter em Portugal? Quantas igrejas? 3.000. Nós estamos rumo aos 600, ok? Amém. E vamos conquistar isso? E isto? Amém. Opa, amém. 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 Para nós nós temos muita alegria de estarmos aqui e ver o que Deus tem feito, né? É verdade. Quando nós tivemos a última vez era bem menor e agora já está crescendo. É verdade. Deus fazendo grandes coisas e nós louvamos e honramos a Ele por isso, mas estamos com muita expectativa por tudo que Ele vai fazer. E Ele vai fazer usando cada um de nós. Porque Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós somos a igreja de Jesus, é conosco que Ele está contando para realmente expandir o seu reino e pregar o evangelho. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós tivemos um tempo maravilhoso com as mulheres ontem, um chá maravilhoso, e para mim é motivo de muita alegria mesmo nós estarmos aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Obrigado, meu amor. Aleluia. Olha, eu estou impressionado. Parabéns, pastor Aguinaldo, pastora Rita e toda essa equipe poderosa e todos vocês, membros dessa igreja. E, poxa, vocês estão de parabéns, porque já era muito bonito quando nós viemos aqui 2 anos atrás. Agora, muito mais ainda, muito chique, muito top. E o mais importante são as pessoas, tantas pessoas maravilhosas, bonitas, cheias de Jesus, parabéns, e vendo amigos também que a gente ama de muitos anos, né? Alguns estão aqui de Santarém, outros de Fortaleza, né? Como o Hermes e a Paulinha, sua família, o Francisco, o Francisco e a Kika, que a gente ama tanto, sua filha também, tão preciosa, e netinha. E tantas pessoas maravilhosas que nós amamos. Então é lindo como Deus está misturando, né, Brasil e Portugal para poder realmente ver toda a Europa ser impactada com o Evangelho de Jesus. Então a gente se sente honrado mesmo. Sabemos que realmente é só o começo. Parabéns. Deixa eu te mostrar um pouco a foto da minha família. Vocês já conhecem a minha esposa, que é a mulher mais linda do universo, né? E alguém disse, é do seu universo, né, Ibe? Eu falei, não, de todos os multiversos, né? Eu tenho 3 filhos, a única que é casada por enquanto é a Priscila, ela é casada com o filho do Luciano Subirá, que é o Israel Subirá. Eu fico muito feliz que quando Jesus voltar, eu tenho certeza que ela subirá. E aí também temos aí meu segundo filho, que é o David, ele está terminando o seu mestrado em teologia no Oral Roberts University nos Estados Unidos. O caçula é o Daniel, que está aqui do lado direito. Ele está na escada, por isso que não parece, mas ele é de longe o mais alto da família, o caçula. Ele é Marines, né, fuzileiro naval lá nos Estados Unidos, e agora vai terminar com o seu último ano na Universidade Oral Roberts, também administração de empresas. Todos os 3 filhos são super apaixonados por Jesus. Tem esses 2 netinhos e mais um que nasceu, né? A Eila, o Fen. Pode mostrar o próximo slide, onde está o 3º netinho no colo da vovó aí, né? Então são os 3 netinhos com a minha filha e minha esposa aí. E eu trabalhei muitos anos, uns 24 anos pastoreando em Santarém. Quando comecei a pastorear a igreja em Santarém, ela era bem pequenininha, tinha 30 pessoas no hall de membros, mas muitos não congregavam. E às vezes dava 15 pessoas, 10 pessoas. Uma vez eu era pastor solteiro ainda, só deu 2 pessoas, né? E uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Então, mas Deus abençoou, a igreja lá cresceu, se tornou uma igreja de dezenas de milhares de pessoas. Para você ter uma ideia, todo domingo lá, é uma só igreja, mas nós temos 39 prédios, 39 campos, né, da igreja lá. E esses prédios, vários deles têm muitos cultos, então são 69 cultos
em 39 prédios, todo domingo para caber todo mundo, em Santarém. E além dessa igreja enorme de dezenas de milhares, temos mais 400 Past Church naquela região. E aí depois nós mudamos com a equipe para Fortaleza. E Deus também derramou sua graça lá. Hoje são uma igreja de milhares. Mas antes de falar de Fortaleza, deixa eu mostrar Santarém. Volta para o slide do estádio aí. É o seguinte, todo ano nós fazemos um grande evento lá em Santarém, que chama-se Congresso da Paz, um evento evangelístico. E nós já tivemos, por exemplo, o Reinhard Bonk pregando lá e tudo, tantas coisas maravilhosas. O estádio agora está fazendo reforma, mas nós fazíamos esse Congresso da Paz sempre no estádio, e chegou a um ponto que tivemos que fazer 2 sessões no estádio para caber todo mundo. Então lotava o estádio, tinha um teatro, toda a programação, culto poderoso, tantas centenas de pessoas convertendo. Aí esvaziava o estádio e aí imediatamente lotava de novo para repetir todo aquele culto de novo, para poder caber todo mundo para a glória de Jesus. Aí depois nós mudamos para Fortaleza, sim, o próximo slide, e lá hoje tem uma igreja de milhares de pessoas, com também muitos campos. Temos 62 igrejas no Ceará. Maravilhoso o que Deus está fazendo lá também, em todos os estados do Nordeste. Aliás, agora tem Past Church em todos os estados do Brasil, são mais do que 800 igrejas, para a glória de Jesus. Tem igreja no Chile, na Venezuela, e como o pastor Aguinaldo já disse, nos Estados Unidos, no Japão, na Itália e aqui em Portugal. Aleluia! E é só o começo, amém? Então Deus está fazendo algo muito precioso ao redor do Brasil e do mundo. E de Fortaleza nós mudamos para São Paulo. E em São Paulo a igreja foi trabalhando, mas nós demoramos para fazer a grande inauguração, porque não estávamos achando um local. Finalmente achamos o local, fizemos a reforma, aí entrou a pandemia. Aí tivemos que esperar para fazer a grande inauguração. A grande inauguração foi em março de 2021, e hoje a igreja lá em São Paulo já tem quase 6 mil pessoas, entre 5 mil e 6 mil pessoas congregando para a glória de Jesus. Esse é um evento que fazemos todo ano, que chama-se Paz Conference, e dá milhares e milhares de pessoas. No último ano não coube todo mundo que quis ir, fazendo inscrições. Então esse ano que vem estamos tendo Paz Conference num local bem maior do que esse aí. Esse local vai caber 10 mil pessoas, então estamos muito, muito animados. Agora, eu lhe garanto uma coisa, que tudo isso não é por causa de mim, de verdade, não é por causa de mim, é apesar de mim, porque Deus sabe quantas falhas, quantas pisadas na bola eu já tive, e se Deus pôde usar esse, que é tão fraco, eu tenho certeza que Ele não somente pode, mas Ele quer usar todos os seus filhos grandemente. Você pode ter certeza, Deus quer te usar, Deus quer usar você para realmente ser usado, obrigado querido, para promover um grande avivamento. Então, vocês estão de parabéns, eu estou assim super animado que Deus está fazendo aqui, com santo orgulho de todos vocês. Parabéns, parabéns mesmo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu estou... antes, deixa eu só, quase que eu esqueci. Alguns meses atrás, eu comecei no meu Instagram um devocional, todas as manhãs, no Brasil é lançado a partir das 6:30 da manhã, um devocional, ele fica lá no meu feed do Instagram, um devocional de 3 minutos, só que nesses 3 minutos eu aprofundo muito na palavra. Nós temos ouvido muitos testemunhos, inclusive uma irmã daqui chegou para mim e falou: olha, todas as manhãs eu estou ouvindo o devocional, então eu sei que tem muitos aqui já me acompanhando. Quantos aqui já estão me acompanhando nesses devocionais? Levanta a mão. Uau, sinto tão honrado. E você que não levantou a mão, eu quero te encorajar, me siga lá, porque eu quero alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. Eu não tenho tudo isso de seguidores ainda, mas os algoritmos mostram para a gente, e está falando, o meu algoritmo está mostrando que nos últimos 30 dias, eu já alcancei, no meu Instagram, 2,7 milhões de pessoas. Olha só,
E eu quero alcançar mais vidas para Jesus. Eu estou ouvindo tantos testemunhos, pessoas têm pego esses devocionais e enviado para os seus amigos que não são cristãos, ganhando vidas para Jesus. Então tem sido muito maravilhoso. Então me acompanhe toda manhã, vamos participar e ajudar a alcançar mais vidas para Jesus. Glória a Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando A Fé na Palavra de Deus Faz Toda Diferença. Diga por favor em voz alta: a fé na Palavra de Deus faz toda a diferença. Então, o texto que eu vou estar usando aqui é em Romanos capítulo 4, versículo 18, e nesse caso, na revista atualizada, a tradução revista atualizada, na minha opinião, das traduções em português, nesse versículo é a mais próxima do grego, pois ela diz o seguinte: Abraão, vírgula, esperando contra a esperança, vírgula, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Muito interessante isso, porque fala, Abraão esperando contra a esperança, creu. Isso é muito interessante, porque no reino de Deus, você, através da esperança sozinha, você não apropria nenhum milagre. Isso aqui é muito interessante. Você vai ter que fazer igual a Abraão, aprender a transformar esperança em fé. Então, Abraão esperando contra a esperança, vírgula, aí ele creu. Agora, a esperança bíblica é muito importante, mas ela em si não obtém um milagre. Você vai ter que aprender a transformar a esperança em fé para obter um milagre. Tá? Agora, antes da gente falar sobre o que é isso, vamos falar um pouco sobre o que é esperança. Tá? Esperança bíblica não é o que o mundo pensa que é esperança. Esperança que o mundo pensa é assim: eu espero um dia poder ir com meus filhos para Disney. Eu espero um dia poder visitar Israel. Isso é esperança do mundo. É um desejo para o futuro. Quando o mundo usa, eu tenho uma esperança. Isso não é o que a Bíblia chama de esperança. A Bíblia chama de esperança certeza absoluta de algo que vai acontecer no futuro. Tá? Por exemplo, a Bíblia fala que nós temos a esperança, a certeza absoluta que um dia Jesus vai voltar. Ele vai voltar mesmo, é uma certeza absoluta que um dia ele vai voltar. Nós temos esperança, certeza que um dia nós que já nascemos de novo, vamos receber um corpo glorificado. Sabe como que é um corpo glorificado? É um corpo perfeito, eternamente jovem, imortal, impossível de matar, eterno, um corpo que vai poder comer, mas não vai precisar de usar o banheiro, nem dormir. É um corpo que vai poder voar, que nem Superman. Um corpo que vai poder desaparecer aqui e aparecer em outro lugar, passar por paredes, mas ainda é feito com carne e osso. É um corpo milagroso, perfeito, sem ruga, sem mancha. Um corpo perfeito, assim, muito semelhante. Estou brincando. Mas, brincadeira. Mas é o corpo perfeito que você vai receber. Que coisa fantástica. A Bíblia fala que nós temos a esperança de um dia receber esse corpo glorificado. O que é isso? Certeza absoluta de algo que vai acontecer no futuro. Esperança é isso. Agora, a esperança em si, ela não obtém milagre nenhum de Deus. Por quê? Você, sendo nascido de novo, tendo esperança ou não, você vai receber um corpo perfeito. Você tendo esperança ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Então, a esperança sozinha não obtém um milagre. Agora, esperança, ela é muito importante. Das 3 virtudes que vão permanecer por toda a eternidade, esperança é uma delas, a fé, a esperança e o amor. Então a esperança é extremamente importante. Agora, muitas razões porque a esperança é importante, mas uma das razões é porque a esperança, ela prepara o caminho para a fé.
Ela é como se fosse o primeiro degrau para você poder um dia ter fé. Antes de você poder ter fé, você primeiro começa a ter esperança. Você começa primeiro a ter esperança. Por exemplo, você converteu, agora você quer que toda a sua família converta também e conheça Jesus. Então você começa a falar assim: eu quero muito que minha família vai ter. E de repente começa a surgir uma esperança. Eu tenho certeza que a minha família toda vai ser salva. A esperança traz alegria, a esperança expulsa toda a depressão, a esperança tira toda aquela vontade de morrer. A esperança te dá energia, porque você sabe que o seu futuro vai ser maravilhoso, você sabe que sua família vai converter, você sabe que você vai ficar curado. Tudo isso é esperança, certeza de algo que vai acontecer no futuro. O problema é que se você não aprender a transformar a esperança em fé, você nunca vai receber o milagre. Você pode ter certeza que sua família vai converter, e pode até usar a palavra fé. Eu tenho fé que minha família vai converter. Isso não é fé, isso é esperança, porque é do futuro. Fé nunca é no futuro, fé sempre é presente ou passado. Então, até as pessoas falam assim: eu tenho muita fé que minha família vai converter. Isso não é fé, isso é esperança. Se não aprender a transformar a esperança em fé, a família não converte. Tenho muita fé que eu vou ser curado. Amém, isso é lindo, isso é a esperança que você está tendo. Parabéns. E a esperança prepara o caminho para a fé. Mas se você não aprender a transformar a esperança em fé, você nunca vai ser curado. Porque é pela fé que a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com a fé tudo é possível. Se você não aprender a transformar a esperança em fé, não recebe o milagre. Agora a esperança é linda, porque ela prepara o caminho para poder ter fé. Ah, pastor, então o que é fé? Antes da gente explicar isso, vamos mostrar como Deus ajudou Abraão a transformar a esperança em fé. Porque Deus tinha falado para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade: você vai ter muitos filhos, você e a Sara vão ter uma descendência, nações inteiras. E ele teve esperança por 24 anos. Mas depois, finalmente, no 24º ano, Abraão transformou a esperança em fé. Aí com 1 ano depois, o Isaac nasceu. Abraão esperando, contra a esperança, que a Sara já era estéril, ele já estava velho. Abraão esperando, contra a esperança, teve a esperança, parabéns. Esperança, transformou a esperança em fé, ele creu. E aí sim, o Isaac nasceu. Deus teve que trabalhar com Abraão em 3 áreas para transformar a esperança em fé. Deus trabalhou em 3 áreas de Abraão para transformar a esperança em fé. Primeira área que Deus trabalhou com Abraão foi com a sua mente, renovando a sua mente. Por favor, diga: na mente. Então, Deus quer trabalhar renovando a nossa mente, porque deixa eu explicar. Vocês vão entender melhor, mas já vou te dar uma introdução. A fé nunca fala: eu tenho certeza que eu vou ser curado. Isso é esperança. A fé apropria essa realidade no mundo espiritual e começa a dizer: eu já estou curado pela chaga de Jesus. Isso que é fé. A fé sempre é presente ou passado. Eu fui curado, estou curado. A esperança é futuro. Agora, não adianta só de boca para fora falar. Para realmente transformar a esperança em fé, a primeira área que Deus teve que trabalhar com Abraão foi com sua mente. Deus foi renovando a mente de Abraão. Então Deus aparece para Abraão, tá? Isso é mais ou menos no 24º ano, ou seja, Abraão tinha mais ou menos 99 anos de idade. Lembra que Isaac só nasceu quando Abraão tinha 100. Então, com 99 anos de idade, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, a Sara, sua mulher, vai ter um filho. Ele já tinha tido um filho com Ismael, e ele falou: ah, Senhor, ele riu. E Deus falou: não, é sério. Eu estou colocando num português bem claro, né? É sério, vai acontecer. E Abraão começou a crer, tá? Interessante isso. Só que
A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que não foi só pela fé de Abraão que Isaac nasceu, foi pela fé da Sara também. Então Deus teve que reforçar e renovar ainda mais a mente de Abraão, mas teve que também transformar a esperança da Sara em fé também. Então, um dia, isso é uma história verdadeira, está na Bíblia. A Bíblia diz que Abraão estava lá sentado fora da tenda. Por quê? Abraão, apesar de ser muito rico, ele decidiu morar em tendas. Então ele está fora da tenda, calor do sol, não tinha ar-condicionado na época. Ele está lá sentado, o sol muito quente, e aproximou 3 homens andando. Agora, por Abraão ser muito rico, o que os homens normalmente faziam quando se aproximavam de um homem muito rico como esse? Eles já se aproximavam e se prostraram. Só que aqui é um caso diferente, que Abraão reconheceu um dos 3 homens. Era o próprio Deus em forma física de um homem. Abraão já conhecia Deus, ele sabia que era Deus. Isso é o que os teólogos chamam de teofania, quando Deus aparece na forma de um homem ou de um anjo. E Abraão viu que um dos 3 era o próprio Deus. Então, Abraão não esperou eles chegarem perto. Abraão que saiu correndo e se prostrou. E falou para os 3, por favor, venha sentar aqui na sombra da árvore. O sol está muito quente, eu vou preparar uma refeição para você. Os outros 2 homens também não eram homens, eram anjos. Todos 3 em forma de homem, mas um era Deus e eram 2 anjos. E os 3 foram sentar debaixo da árvore, e Abraão rapidamente mandou preparar uma refeição maravilhosa. E enquanto estavam comendo, Deus está conversando com Abraão aqui. E Deus fala assim para Abraão, Abraão, eu vou voltar daqui 1 ano, e a sua esposa Sara vai ter um filho seu. Lembra que a Sara tinha 89 anos de idade, e ela era estéril. E a Sara estava escutando atrás da porta da tenda a conversa dos homens, como toda boa esposa faz. Aí ela escutando lá. Aí a Sara riu. A Sara riu. E Deus, sabendo de tudo, fala para Abraão, por que a Sara está rindo aí atrás da porta? Aí a Sara aparece inocente. Eu não estava rindo, não. Aí, olha como Deus é cheio de compaixão, porque em vez de ele falar, você estava rindo, você está mentindo, e olha, agora porque você é mentirosa, você não vai ter o filho mais. Foi assim que Deus fez? Tão cheio de compaixão, mas não passou a mão por cima do pecado dela. Ele falou, não mente, você estava rindo sim, mas olha o que Deus fala. Aí Deus continua falando para Abraão, mas para Sara ouvir, porque agora Sara está aí na presença dele. Olha o que Deus diz. Ele diz assim, eu acho tão lindo. Ele disse, nessa mesma época, daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, Abraão. A Sara está aqui ouvindo. E Sara terá um filho. Aí ele diz assim para Deus, para Abraão, mas na frente da Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei. Ele repete, voltarei a você e Sara terá um filho. Existe, olha, o próprio Deus pergunta, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aliás, essa é a pergunta que Deus está fazendo para você. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Qual é a área na sua vida que você sente, isso aí é impossível, isso aí nunca vai acontecer? Eu estou hoje aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus, que para Deus não existe impossibilidade, que tudo é possível ao que crê. Então não existe aquela área que o maligno diz, isso é impossível, nunca vou poder passar para fazer medicina, nunca vou ter o dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Eu estou aqui para te dizer, tudo é possível ao que crê. Não existe impossibilidades para Deus, em nome de Jesus. Então, olha só, Deus foi renovando a mente de Abraão, renovando a mente da Sara, trabalhando com eles. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Então, para poder realmente transformar a esperança em fé,
O que você tem que fazer? Encher a sua mente com promessas. Gente, existem mais do que 8.000 promessas na Bíblia, sobre todas as áreas da sua vida. A área espiritual, como vencer pecados, como vencer hábitos maus, como ter um casamento maravilhoso, como casar se for solteiro, né? Tem promessa até que a sua esposa, você vai casar e sua esposa nunca vai te trair, seu marido nunca vai te trair. Você sabia disso? Tem promessa sobre tendo filhos e nunca tendo abortos espontâneos. Tem promessas sobre tudo. Aliás, são mais do que 8.000 promessas sobre suas finanças, sobre seu futuro, mas as promessas, elas têm que ser apropriadas. Hebreus 6,12 fala: não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomem posse da promessa. Promessa não vai cair em cima de você igual a fruta madura cai da árvore. Você vai ter que tomar posse dela, apropriar, senão ela nunca vai se tornar uma realidade na sua vida. É assim que promessa funciona. Então tem que tomar posse dela, tem que aprender. E como que toma posse? Pela fé, pela fé. Então você pega essas promessas e vai renovando a sua mente. Desliga mais todas as redes sociais e tantas vídeos e teoria de conspiração e tanta coisa. Desliga e vai enchendo sua mente com promessa, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Isso vai gerar fé. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra. Fica ouvindo a pregação da palavra. Fica ouvindo. Isso vai gerar fé no seu coração. Você já notou que às vezes você vem para um culto, o diabo jogando tanta mentira, você achando tanta impossibilidade, tantas coisas, e você ouve uma mensagem de fé, você já sai daí do culto diferente. Já notou isso? Você já sai transformado, mastigando prego, cuspindo fogo. Sai da frente, capeta, que eu vou ganhar o mundo para Jesus. Não é mesmo? É isso, porque o que aconteceu? A pregação da palavra santa de Deus, ela gerou fé em você. Então é importante você ouvir muito a palavra, porque isso vai gerar fé na sua vida. Agora, vigie os seus pensamentos. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar para que sejam sempre pensamentos de fé. Essa é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. A Bíblia fala em Filipenses 4,8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você sabia que é pecado você ficar pensando em problemas o dia todo? É pecado. A Bíblia fala: tudo que é de boa fama é o quê? Boas notícias. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Você sabia que é pecado ficar pensando em problemas o dia todo? É pecado. Você fala: pastor, é para eu me tornar um negacionista? Fazer de conta que não tem um problema? Não é para você ser um negacionista. É para você enfrentar o problema, mas com a solução da promessa da palavra de Deus. Aí você ora em cima da promessa e fala: Senhor, esse problema aqui, mas olha a solução, a tua promessa, a tua palavra fala assim. Então eu aproprio a sua promessa agora, e eu peço em cima dessa promessa, que esse problema seja ouvido agora, em nome de Jesus, amém. Então pela fé agora, eu declaro que já está resolvido. Olha a fé. Já está, porque na hora que você orou, Deus já respondeu. No mundo espiritual já é uma realidade, mesmo que ela não se materializou ainda, já é uma realidade. Então, Senhor, obrigado que esse problema já está resolvido. E agora você para de pensar no problema, fica pensando na promessa e fica agradecendo a Deus. Obrigado que já está resolvido, aleluia. E fica louvando a Deus. A Bíblia fala que Abraão foi fortalecendo a sua fé na medida que ele dava glória a Deus, e a fé foi fortalecendo até materializar o milagre. Então você para de pensar no problema, fica pensando nas promessas o dia todo. E esse que é o segredo. Mas não, tem cristão que insiste em ficar pensando em problema o dia todo. Vai dormindo pensando em problema. Você sabia que você está em pecado quando você faz isso? Isso é pecado. Você está desobedecendo a Deus. Deus fala que é para você ficar pensando nas promessas. Ele fala: tudo que for de boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você tem que vigiar seus pensamentos. Você que tem que ter controle sobre os seus pensamentos.
É errado ficar pensando em problema o dia todo. Tinha um homem que estava subindo uma ponte muito alta e ele pensou que estava sozinho na ponte e ele foi cometer suicídio, de tanto problema que ele tinha. Ele foi pular da ponte e tinha um outro que ele não tinha visto, que estava subindo a ponte. O homem gritou bem alto: para! E afastou o homem. Pode me contar seus problemas? Ele falou: pode contar. E o homem começou a contar cada problema horrível. Ele falou: conta mais. Meia hora só contando o problema. Ele falou: pode contar mais, conta mais. 2 horas só contando o problema. Ele falou: conta mais. Mais 3 horas só contando o problema. Aí os dois pularam da ponte. Pela fé não é verdade essa história. Mas qual foi o problema? O problema é que depois que ele contou os problemas, era para o outro ter vindo com a solução da palavra de Deus. Olha, seus problemas podem ser resolvidos, aqui as promessas. E era para eles terem orado e resolvido os problemas e pensado nas promessas. Mas não só ficaram falando e pensando em problema. Então esse que é o problema. Agora, veja bem, você deve ter controle. A sua mente é um órgão do seu corpo. Se eu estivesse andando aqui, na calçada, estou andando na calçada, e outro está vindo na minha direção, e ele chega assim, pá, e bate no meu rosto. Eu falo: cara, por que você fez isso? Ele fala: me desculpa, é porque eu não tenho controle sobre minha mão. Aí ele bate de novo. Aí eu ia falar: cara, amarra a sua mão. Faz alguma coisa, você tem que controlar a sua mão. Sobre a nossa mão, todo mundo concorda que nós temos controle. Mas a sua mente é um órgão do seu corpo. Você tem controle. Você não precisa ficar pensando besteira, viu, rapazes? Coisas imorais. Isso, você tem controle sobre sua mente. Sua mente não é pinico do diabo, nem aeroporto de demônios. Você precisa falar: eu não aceito essas besteiras. Pastor, como que eu faço? Substitui com a palavra. Toda vez que o diabo joga um pensamento negativo, pega uma promessa e vai enchendo a sua mente com a promessa. Vai declarando com sua boca. Isso é muito, muito importante. Muito importante. Deixa eu fazer uma experiência com você, que eu faço muito. Essa experiência, tá? Então, essa experiência que eu faço muito com as pessoas é o seguinte, tá? Vocês podem me ajudar nessa experiência, tudo bem? Tá, só na sua mente, tá certo? Quando eu contar 1, 2, 3, começa. Então, só na sua mente você vai contar de 1 a 50, só na sua mente, tá certo? Quando eu falar 1, 2, 3 e vai, você começa a contar de 1 até 50, tá bem? Vamos lá? Todo mundo junto. 1, 2, 3 e vai. Tá, você está contando agora. Agora me diga em voz alta seu nome completo, por favor. O que aconteceu com a contagem? Ela teve que parar. Sabe por quê? Quando a sua boca fala, sua mente tem que parar para ver o que sua boca está falando. A sua boca tem controle sobre a sua mente. Isso é um fato. Então, toda vez que o maligno tenta jogar pensamentos errados, você pega e fala com a sua boca, fala as promessas, fala alguma coisa que você vai controlar a sua mente. Você declara as promessas da palavra de Deus. Isso é tão forte, tão maravilhoso. Então, a primeira área que Deus teve que trabalhar com Abraão foi com a sua mente. A segunda área foi com seus olhos. Com seus olhos, por favor, diga: nos olhos. Tá bem? Então, Deus levou Abraão, porque no deserto, de dia, você, se não tiver óculos escuros, você só olha para baixo, porque o sol é muito forte, você não pode olhar para cima. E o que Abraão via? Só areia. Deus falou: então, Abraão, quero que você agora use a sua imaginação. Cada grão dessa areia vai transformar num descendente seu. Para transformar a esperança em fé, você tem que saber visualizar com sua imaginação. Isso não é uma técnica da psicologia. A psicologia que aprendeu com a palavra de Deus, tá? E eu não estou falando de uma técnica barata, eu estou falando de algo espiritual e profundo, de você pegar a promessa da palavra e visualizar aquela promessa. Deus que ensinou a Abraão a fazer isso.
que de dia ele só andava vendo os seus descendentes. Olha o tanto de descendentes. E aí, à noite, Deus tirou Abraão da tenda e falou: olha para as estrelas. Olha, qual é a tenda que está empatando você de ver as estrelas, ver as promessas? Deus falou para Abraão: cada uma dessas estrelas vão transformar um descendente seu. E a Bíblia fala que Abraão olhou, olha o que a Bíblia diz, o próximo versículo lá diz: e Abraão creu. Olha só, a esperança está sendo transformada em fé. A esperança está transformada. Ele creu. Ele vendo os descendentes. Quando você começa a enxergar, você tem que se ver já em posse do seu milagre. Você tem que se ver já. Qual é o seu sonho? Ser um médico? Você tem que se ver como médico. Qual a nossa visão aqui nessa igreja? Para começar, 600 pessoas. Já se vê, eu já vejo as 600 pessoas aqui, são pelo menos 3 cultos, então, lotados. Eu já estou vendo 3 cultos, aleluia. Vou ter que pregar em 3 cultos a próxima vez, aleluia. Glória a Deus, já estou me vendo, já estou vendo os cultos lotados. Você tem que enxergar, você tem que já se ver. Você pega as promessas, enche a sua mente, renova a sua mente, mas você tem que visualizar também, você tem que se ver já em posse do seu milagre. Isso é muito, muito importante. E eu vou falar um pouco mais sobre essa visualização daqui um pouco. Mas a terceira área que Deus teve que trabalhar com Abraão para transformar a esperança em fé. Qual é a primeira área? Na mente. Qual a segunda área? Nos olhos. A terceira área foi na boca. Diga, na boca. Abraão teve que mudar o linguajar. Agora, pouquíssimo tempo depois que Deus apareceu para ele na tenda, que lhe deu a refeição, Deus aparece para Abraão de novo e diz: Abraão, é como se Deus estivesse falando, tem mais uma área, tem que mudar para a sua fé ser completa, é a sua boca. Então, a partir de hoje, seu nome não é mais Abrão, seu nome é Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Então, dali em diante, Abraão tinha muita gente que trabalhava para ele. Ele foi falando para todo mundo: não me chame mais de patrão Abrão, é patrão Abraão. Que Abraão quer dizer pai de muitas nações. Ele está falando: meu nome é pai de muitas nações. Ele ficou falando isso. Aí a Bíblia diz: dentro de menos do que um ano, aí o Isaac nasceu. A Sara ficou quase imediatamente grávida, depois que Abraão mudou seu linguajar. É importante você mudar a sua boca. Você tem que vigiar a boca para falar somente palavras cheias de fé, palavras de vitória. A Bíblia, vez após vez, fala isso. E eu amo esse texto em Marcos 11:23. Eu vou citar da forma que está literalmente no grego, tá? Marcos 11:23, olha o que ele fala: qualquer um que falar para esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que está acontecendo aquilo que você diz. Crê que já está acontecendo aquilo que você diz. Então você terá aquilo que você diz. No grego ele repete isso. É uma repetição tão aparentemente redundante que os tradutores, em nenhuma tradução em português eu achei essa literal. Tem algumas traduções no inglês que são bem literais, que eu encontrei do jeito que está no grego, mas é bem raro, porque os tradutores falaram: é redundante, em português não faz sentido ficar repetindo isso. Foi uma redundância proposital. Deus está dizendo: diz, você tem que dizer para o monte. Depois você não pode duvidar no coração, mas crer que já está acontecendo. Você tem que crer o quê? Que já está acontecendo aquilo que você disse. E aí você vai ter aquilo que você disse. Deus está repetindo, Ele está falando, fica falando, e não duvida no coração, mas crê que já está acontecendo aquilo que você está falando.
pega a promessa, se visualiza com a promessa e aí fica declarando e vendo e se vendo com na posse daquela promessa. Isso é um grande segredo em todas as áreas da sua vida, mas nós não vigiamos a nossa boca muitas vezes. Temos falado tanta besteira. Não sei. No culto do domingo fala, sou mais que vencedor, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas durante a semana fala, esse menino não tem jeito, ele nunca vai converter, nunca vai sair desse vício. Olha, sua boca está destruindo a sua família, sua boca está sendo usada pelo diabo para destruir sua família. A pessoa fala assim, no domingo fala assim, o Senhor meu pastor, nada me faltará. E durante a semana fala, os preços ficam subindo, desse jeito não dá para pagar nada. A sua boca está destruindo as suas finanças. O diabo está usando a sua boca para destruir a sua vida. A Bíblia fala, o poder da vida e da morte está na boca. A Bíblia que fala isso, a Bíblia fala, Jesus disse em Mateus 12:37, pelas suas palavras serás justificado, ou pelas suas palavras serás condenado. É a Bíblia que diz isso, é a Bíblia que diz isso. É interessante lá em Tiago capítulo 3, ele fala que a nossa boca é o leme da nossa vida, é o leme da nossa vida. Você sabe como que o leme funciona? Tem um naviozão aqui e tem um leme aqui atrás, submerso. Se eu virar o leme para o lado direito, para onde que a frente do navio vai? A gente pensa que é para o esquerdo, mas não é. Não é. Escuta bem, eu viro o leme para o lado direito, a água empurra a traseira do navio para o esquerdo e a frente vai para o lado direito. Então, o navio sempre vai na mesma direção que você virou o leme. Então, a sua língua, diz a Bíblia em Tiago capítulo 3, é o leme da sua vida. Então, escuta bem, o que um leme determina no navio? A direção e o destino para onde o navio vai chegar. O que você tem falado? A sua língua que tem determinado a direção e o destino da sua vida. O destino da sua vida. A sua língua que tem determinado isso. Você fica falando só em vitória, nas promessas, em prosperidade, em vitória, em ganhar vidas. Você só fala isso, só coisas boas. A maioria dos cristãos no domingo falam muitas coisas poderosas, talvez até no life group, mas aí outras partes do dia falam muita besteira. Por isso, olha só, eles começam a falar vitória, vitória, aí a vida deles começa a ir para a vitória, aí depois falam besteira, aí começa a ir para besteira, aí vitória, aí besteira, aí vitória. Por isso que nunca chega a lugar nenhum, nem vitória completa, nem derrota completa. É o que a Bíblia fala, homem de ânimo dobre, não pense que ele receberá coisa alguma do Senhor. Olha só, é muito forte isso. É muito forte a gente falar só palavras de fé. Mesmo no momento mais difícil, você pega as promessas e fala, eu declaro as promessas, mesmo que todas as circunstâncias forem negativas. Fique falando palavras de vitória, palavras de vitória. Isso acontece em todas as áreas da sua vida, gente. Todas as áreas da sua vida. Uma vez eu estava pregando lá na grande conferência do Ministério Luz para os Povos. O Aguinaldo conhece bem. E eu estava lá, uma grande conferência, mas enorme mesmo. Até tinha alugado outro local, era milhares de pessoas. Aí o pastor Sinomar chegou para mim e falou assim, pastor, a gente tem costume sempre levar o preletor para Caldas Novas, né? E tal, aquelas águas térmicas e tudo. Então, se você aceitar, antes de você voltar, né, para Santarém, a gente vai te levar lá. E eu não queria entristecê-lo, né? Então, eu fiz esse grande sacrifício para ir para aquelas águas térmicas, né? E aquelas piscinas de água quente. E eu estava lá, à noite já, na piscina, conversando com o pastor Sinomar, naquelas águas quentes. Aleluia. Oh, piscina maravilhosa, água quente. Tem coisas que só missionários e milionários, né? Aleluia. Aí eu estava lá, né, aquela água quente. Oh, essa vida com Jesus é maravilhosa. Quando de repente ligaram o som do hotel, né, das piscinas, o som. E a música era bonita, um ritmo legal, mas a letra, eu fui ouvir a letra, era infernal.
A letra era horrível. A pessoa que estava cantando, aparentemente, estava cantando para a esposa dele. E ele dizendo: a vida é assim. Eu sei que você está me traindo e eu também estou te traindo, mas a gente tem que ficar levando a vida assim. Olha como o diabo é sujo. Olha como o diabo é sujo. Agora imagina uma jovem, recém-casada, que ama o marido. Ela casou para os dois serem fiéis um para o outro para o resto da vida. Mas ela escutando o rádio, trabalhando em casa, escutando o rádio, e a música, ela começa a cantar a música. Sei que está me traindo, você também está me traindo. A vida é assim, isso vai acontecendo. Para onde ela está levando o navio dela? Para traição, para traição. O diabo só quer destruir os casamentos das pessoas, mas ele vai destruir sempre pela boca. A Bíblia fala que o inferno coloca chama na boca e destrói a pessoa. É assim que funciona, é assim que funciona. Sabe, as pessoas têm costume de falar e elas pensam: isso tem nada a ver. A Bíblia diz que tem tudo a ver, que o poder da morte e da vida está na língua. A pessoa fala assim: estou morrendo de saudades, morri de rir, estou morto de cansado. Olha, e sempre colocando no presente ou no passado. Olha só, eu estou morto, morri, estou morrendo de saudade. Eu nunca falo essas palavras besteiras. Eu vou apontar meu navio para a morte? Eu não, eu vou viver muitos anos. E a Bíblia já disse que quem honra pai e mãe vai ter uma vida longa. Por isso que toda vez que eu entro num avião, eu penso assim para todo mundo lá: vocês estão todos de sorte que eu estou aqui hoje, o avião não cai. Aleluia. Se o avião não cai, Deus me prometeu uma vida longa. Eu não tenho 120 anos ainda, então pode ficar tranquilo, dorme à vontade, que esse avião aqui não cai. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui, é verdade. Não é porque eu sou alguma coisa, é porque eu confio nas promessas. Aleluia. Por isso que eu estou ficando cada vez mais jovem, cheio de energia. Eu estou lhe dizendo, eu fui fazer exames médicos, o médico ficou, né, amor, espantado e ficava falando: cara, você está muito bem. O médico falou: você está melhor do que eu, você está magro por fora e magro por dentro. Todos os exames mostraram magreza, saúde. Ele falou: rapaz. Aí foi me medir, onde ele sempre me mede, já fazem anos, o mesmo lugar que ele me mede, eu sempre descalço, ele me mediu, eu tinha crescido 1 centímetro. Aleluia. Eu vou te falar, isso é só o começo. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Amém? Então Deus, agora eu fico declarando saúde, juventude, eu fico declarando Salmo 103, versículos 1 a 5. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deuteronômio 7,15 fala assim: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Aleluia. Salmo 112, versículo 7 fala assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Pega as promessas, vai declarando dia e noite. É isso que eu faço, é uma bênção. Eu quero te encorajar. Tome posse, declare. E eu fiz assim. Minha vida toda é um resultado disso. Eu era solteiro, eu precisava de pegar a vitória sobre o pecado. Claro, discipulado foi importante, intimidade com Jesus ainda mais. Mas eu ficava declarando também: estou morto ao pecado. Pecado não tem mais domínio sobre mim. A Bíblia fala lá em Romanos 6, eu já morri para o pecado. E eu comecei a declarar. Manifestou cada vez mais a vitória sobre todos os pecados. E eu precisava de uma esposa linda, maravilhosa. Eu queria uma crente cheia de Jesus, ungida, cheia do Espírito Santo e super bonita por fora. Fiquei declarando, tomando posse. A Bíblia promete lá em Provérbios: a esposa prudente vem do Senhor. Tomo posse. Aí materializou, olha só, que esposa linda. Dê uma forte salva de palmas para essa mulher.
Fiquei declarando sobre meus filhos, são pessoas cheias do Espírito Santo, cheios de saúde, cheio de Jesus. Meus filhos hoje são apaixonados por Jesus. Eu fico declarando dia e noite, até hoje eu fico declarando sobre meus filhos, e agora sobre os netos também, e sobre o ministério. A igreja era pequena, eu ficava declarando. Deus me deu, primeiro, vocês estão com 600, o primeiro número que Deus me deu foi 250, eu ficava vendo, 250, pelos olhos da fé, visualizando, aí foi crescendo, aí Deus ficava mudando os números aqui, e ficava dando mais, e eu ficava vendo. Eu lembro que a igreja era, um dia eu cheguei lá, a igreja, tão poucas pessoas, e era o culto principal, eu já tive, e tão poucas pessoas. Aí eu lembro que eu fui lá fora para chorar e falar: Senhor, eu estou aplicando fé, eu não estou vendo os resultados. Aonde eu estou errando na minha fé? Aonde eu estou errando? Eu estou declarando, já fazia um ano declarando, e parece que a igreja não crescia. E eu declarando. Eu finalmente falei: Senhor, como eu me lembro, comecei a chorar. Minha fé parece que não está funcionando. Aonde eu estou errando na minha fé? E ele falou, eu ouvi claramente a voz dele. Ele falou: a sua fé, você está fazendo tudo certo. Você está declarando, você está fazendo tudo certo. Ele falou: só tem que fazer mais uma coisa a mais: perseverar. Aí eu lembrei que eu tinha ouvido um homem de Deus dizer assim: uma vez que você ligou a tomada da fé, persevere, não vai perder a sua fé, não vai jogar a toalha até materializar seu milagre. Eu lembrei daquele homem de Deus falar isso. E aí eu lembrei de outra coisa, Hebreus 6,12: não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomem posse da promessa. E eu falei: é isso, eu já tenho a fé, agora só tenho que perseverar. Então eu enxuguei as lágrimas. Eu lembro como se fosse hoje, tá? A igreja era pequenininha, eu aplicando fé para ter uma igreja muito grande. Por quê? Porque eu queria ganhar muitas vidas por Jesus, não era para ser famoso, era para ganhar muitas vidas por Jesus. Então, eu lembro até hoje, era desse lado aqui, olha, era nesse lado, a escada, eu vim lá de fora, enxuguei as lágrimas, e eu lembro subindo a escada, me vendo, não em orgulho, mas para a glória de Jesus. Você já se vê em posse, lembra? A mente, nos olhos e na boca. Então eu já me vi com meus olhos, pastor de uma muito grande igreja, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eu lembro até hoje, subindo a escada, pensando, no mundo espiritual já é uma realidade. Eu sou pastor de uma grande igreja. Aleluia. Pastor de uma grande igreja. No natural só tinha uns gatos pingados, poucas pessoas, mas no mundo espiritual, e eu falei assim: eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé, e nós vamos iniciar o culto. Eu fazia isso todos os cultos, eu pedia a multidão para ficar em pé, eu pregava para a multidão, eu já via a multidão, eu declarava que tinha multidão. Deus já estava renovando minha mente, meus olhos e minha boca, e eu declarava, e via a multidão, e pregava para a multidão, e eu perseverei, e de repente começou a fazer assim, ó, começou a crescer. Aí as pessoas mais antigas chegavam para mim e falavam assim: pastor Eibe, nós precisamos te pedir perdão. Isso realmente aconteceu, precisamos pedir perdão. Eu falei: mas por quê? Porque a gente não entendia os princípios de fé no começo. Eu falei: e daí? Agora vocês estão entendendo? Sim. Eu falei: não tem nada que pedir perdão. Não, nós temos que te pedir perdão. Mas por quê? Porque a gente não entendia os princípios de fé, e você falava para a multidão, pregava para a multidão, e a gente olhava e via o prédio vazio, e a gente pensava que você tinha problemas mentais.
Nos perdoe, nós não entendíamos. Deus te falar uma coisa, as pessoas vão pensar que você tem problema mental, vão chamar você de louco, mas fique declarando, fique tomando posse, fique vendo, fique enxergando, porque você vai desfrutar dos milagres de Deus, porque para aquele que crê, nada é impossível, tudo é possível ao que crê, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor, feche seus olhos. Eu quero dizer para vocês como é um privilégio, uma honra, eu e minha querida esposa estarmos aqui hoje. Com seus olhos fechados, qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Que você tem sentido Deus te dando promessas, que você precisa começar a ter uma renovação da sua mente, começar a enxergar a si mesmo já em posse daquele milagre, se enxergar já em posse daquele seu milagre. Eu quero te desafiar a começar a declarar palavras de fé, declarar e falar, e se ver já com milagre. Eu já vejo o milagre transbordando na sua vida, na sua família, em todas as áreas, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez é um membro da sua família que não está servindo Jesus, não está seguindo Jesus. Talvez é um filho, talvez é um parente, talvez é um cônjuge, um marido, uma esposa, que não está seguindo Jesus. A Bíblia está cheia de promessas para você e sua família serem salvos. Eu quero te desafiar para começar. Como diz a Bíblia, não ser preguiçoso, mas ache essas promessas, comece a declarar essas promessas. Salmo 112, versículo 2, os seus filhos serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Joel 2:28, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Começa a tomar posse. Qual é a promessa que você precisa? Ache aquela promessa na Bíblia, começa a se encher, começa a se ver já em posse daquela promessa. Deus tem tantas promessas para você na área financeira, sabe? Por que os maiores empresários não são os cristãos que estão sabendo ouvir a voz de Deus e tomar posse das promessas? Porque você que vai financiar a obra de Deus. Então tem gente aqui que tem chamado para realmente fazer muitas finanças, porque você vai ajudar a financiar a obra de Deus. Começa a se ver já em posse da... Qual é a área que Deus te chamou? Para ser um missionário, para ser um pastor, para ser um médico. Mas comece a pegar as promessas, comece a ouvir a voz do Espírito Santo, comece a se enxergar já em posse daquilo, renove a sua mente com a palavra, com as promessas, se veja já em posse e comece a declarar dia e noite, até que materialize em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Declare essas palavras comigo, por favor, diga assim: Senhor Jesus, eu agora me vejo já em posse do meu milagre. Eu vou renovar fielmente e perseverantemente a minha mente com as suas promessas. Eu vou ficar me enxergando em posse dessas promessas, e eu vou ficar declarando até que se materialize em todas as áreas da minha vida,
em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Obrigado.